Olá pessoal do canal Edificando Mentes com Lilian Bispo. Vamos a mais um vídeo do nosso canal, continuando com o tema que foi exposto aí já há uns 2 vídeos, que foi sobre a dependência emocional. No vídeo anterior, no primeiro vídeo dessa série, eu coloquei como tema explicando o que era a dependência emocional. Já no segundo vídeo, eu falei alguns sintomas da dependência emocional. Já nesse vídeo, nós iremos falar sobre algumas situações familiares que geram adultos dependentes emocionais. Então, nós vamos falar sobre a fase da infância, certinho? Gente, eu gostaria de pedir a vocês que deixem o like, curta, compartilhe, comentam, deixem sugestões de vídeos também para que a gente possa estar desenvolvendo aqui no canal, certinho? Então, gente, continuando com o tema, como vocês já estão bem sabendo, a dependência emocional é algo muito sério porque pode travar a vida de um adulto. Pode acabar fazendo com que esse adulto deixe de evoluir, deixe de prosperar, deixe de alcançar voos maiores porque se sente preso, porque faz tudo para agradar o outro. Tem uma frase que fala da seguinte forma: quem vive para agradar os outros não se agrada da vida que tem. Então, quando nós temos filhos, sobrinhos, parentes que são crianças, nós sempre desejamos o melhor para aquelas crianças. Acontece que nós precisamos sempre tomar cuidado com o que nós falamos, com o que nós expressamos, porque a partir disso é que a criança irá tirar suas inferências. E como veremos aqui hoje, é a partir dessas atitudes que a criança pode se transformar em um dependente emocional. Não significa essas situações que eu vou citar aqui agora que é um critério que realmente vá ser um dependente emocional, né? Porque outras questões também podem influenciar ou não. Então, sugere-se que essas atitudes que eu vou elencar aqui agora são propiciadores para uma dependência emocional, o que não significa que toda pessoa que passar por essa situação será um dependente emocional, né? Vai depender também de outras variáveis. Uma das atitudes que mais fazem com que as crianças, ao crescerem, se tornem dependentes emocionais é fazer com que estas crianças estejam assumindo responsabilidades além da sua capacidade para a idade. Por exemplo, a gente já ouviu, né, a gente vê muitos relatos de crianças que precisam estar assumindo responsabilidades de adultos. Por exemplo, tem crianças que cuidam das responsabilidades de uma casa, como um adulto mesmo. Tem crianças que fazem todo o serviço doméstico e o serviço de preparação de alimentos como se fossem adultos. Muitas vezes os pais necessitam trabalhar fora, não tem com quem deixar uma criança e aquela criança acaba assumindo todas as responsabilidades, né? Pelas dificuldades financeiras, inclusive. Outra questão também que a gente observa é que muitas vezes essas crianças também acabam assumindo a responsabilidade de cuidar de familiares doentes, tendo aquela responsabilidade de cuidar dos horários de entrega dos remédios, de acompanhar o familiar até um hospital, de estar arcando com aquela responsabilidade sobre o familiar que é doente ou um familiar que é depressivo. Então, essa criança acaba assumindo essa responsabilidade, essa carga sobre si. E qual o problema que está envolvido nessas situações? A gente sabe que toda criança ela precisa de um tempo para ela estar se desenvolvendo e se conhecendo como um ser. E de que forma que essa criança desenvolve esse conhecimento como ser? Através das experiências de crianças, através das brincadeiras, através da diversão.
Então, todos nós sabemos que a brincadeira e diversão é algo que faz parte do cotidiano das crianças. E ao assumir essas responsabilidades de adulto, acaba retirando essas crianças desses momentos que servem de amadurecimento para o seu psicológico da forma adequada para a sua idade, não assumindo responsabilidades de adulto. Então, psicologicamente, a criança ela acaba adultecendo muito antes do tempo. E para alguns adultos, isso soa como algo positivo, mas não é positivo, porque a criança acaba queimando fases essenciais ao seu desenvolvimento. E cada coisa tem o seu tempo certo para ocorrer. Inclusive, é assim que está na Bíblia, né? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. E com o desenvolvimento humano também é da mesma forma. As crianças, elas possuem o momento certo, o momento adequado de estarem desenvolvendo as suas capacidades psicológicas. Uma outra questão também que está vinculada é que a criança vai incorporar a crença de que para ela ser amada, ela precisa cuidar. Então, quanto mais ela cuida, mais ela é amada. E é nesse sentido que se inicia a dependência emocional, porque ela vai criar aquele padrão mental de que ela precisa dar conta, ela precisa ser forte, ela precisa fazer para ser amada. Então, o círculo vicioso começa a partir dessa situação. A gente pode observar também que muitas crianças, elas possuem a responsabilidade financeira em alguns lares, principalmente em lares que perdeu o progenitor, algum cabeça da casa. Então, essas crianças acabam assumindo essa responsabilidade pelo sustento, tendo que trabalharem desde novinhas. Então, é tendencioso, sim, a desenvolver esse senso de proteção, esse senso de cuidado excessivo para com o outro, principalmente para com os da família. Uma outra situação que nós vemos também é que existem alguns lares que são desequilibrados, vamos falar assim dessa forma. São pais desequilibrados. E aí o que nós acabamos enxergando? Que sempre tem um daqueles que se mostra diferente. No caso, uma criança que parece ter uma sabedoria acima e acaba desenvolvendo a capacidade de gerir tudo o que está concernente àquela família. E nessa situação se tornam pais de seus próprios pais ou pais de seus irmãos, porque os pais estão emocionalmente ou até fisicamente distantes de seus filhos. Podemos observar também que em alguns lares em que possuem pais separados, infelizmente é comum vermos um dos filhos assumindo a responsabilidade daquele que se retirou do seio familiar. No caso de um menino assumindo a responsabilidade do pai ou de uma menina assumindo a responsabilidade da mãe. E tudo isso, gente, gera uma sobrecarga emocional e psicológica para a criança, porque ela ainda não tem as estruturas mentais necessárias para estar lidando com todas essas situações. As estruturas mentais para essas crianças ainda estão em desenvolvimento. Agora imagine aí como fica a cabeça dessa criança tendo que dar conta de tudo. Ficam sobrecarregadas. E elas não sabem como agir. Então, o que elas têm? Elas têm como recurso aprenderem a ser fortes. E aí que mora um outro perigo, que também pode ser muito pior, que é quando essas crianças guardam segredos pessoais. Por exemplo, quando a criança ela se vê nessa situação de ter que ser forte,
ela acha que ela não pode levar problema para casa, porque os pais já sofrem demais e acabam escondendo seus próprios problemas pessoais. Às vezes sofrem bullying na escola, mas não falam para os seus pais. Às vezes sofrem agressões na rua ou na escola, em qualquer outro ambiente, e não falam para os seus pais. Podem chegar até mesmo a sofrerem abusos sexuais e diversos outros tipos de abusos e não revelarem para suas famílias, pelo medo de não serem amadas, porque elas se acham responsáveis por tudo o que ocorre. E o pior é quando a criança ainda sofre maus tratos da própria família, porque ela já está com essa carga emocional todinha em sua mente e ainda sofre os abusos da própria família. Então, é muita informação, é muito conteúdo, é muito estresse psicológico e emocional que a criança carrega. E ela vai criando aquela armadura de forte e de dar conta de tudo. Dessa forma, gente, não fica difícil imaginar o que vai acontecer com essa criança quando crescer, né? Na fase adulta. É o que foi exposto aqui já. Essa pessoa irá se transformar, né? Poderá se transformar em um dependente emocional, porque o padrão social familiar aprendido desde a sua infância é de que ela precisa dar conta de tudo e de todos. Sabe uma frase que a gente vê muito que fala assim: quem ama, cuida? Realmente, quem ama, cuida. No caso desse dependente emocional, ele ama e cuida de todos, mas ele esquece daquele que é o principal, que é ele mesmo. Então, ele acaba renegando seus próprios sentimentos, suas emoções, seus pensamentos para poder estar dando conta do outro, para estar satisfazendo o outro, porque de certa forma ela também vai estar retroalimentando a sua satisfação própria, que é se sentir amada, que é se sentir aceita. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre algumas situações familiares aí que a gente pode perceber que pode gerar uma dependência emocional no futuro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço e até a próxima. Tchauzinho!